Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Viviane, sejam bem-vindos ao podcast Vivi Pode. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial. Na verdade, todos são especiais, mas esse, gente, escuta. Eu vou ler porque é uma lista. Escuta, ele é psicólogo, escritor, palestrante, professor, mentor, consultor empresarial, entre outros. Depois eu vou deixar o arroba aqui, por favor, sigam. Ele é o Dr. Alex Alves. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito feliz de você ter topado esse convite, assim, meio em cima da hora. Acho que foi. Na verdade, eu estou aqui muito contente com o convite, né? Sim. E a gente poder estar aqui para mostrar para todo mundo que ele pode. Isso! Ele pode. O doutor ele pode. Pode, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles podem. Então vamos muito trabalhar bem. Isso junto aqui. Muito bem. Ele é carioca, assim como eu, e ele está aqui perto, num congresso? Eu vim por conta da minha netinha, a segunda netinha que nasceu agora. E mora em Taubaté. Taubaté. Joia. Então, e aí eu estava em reunião de trabalho também em Campo de Jordão, né, com o meu parceiro lá na área de pesquisa, né, que a gente trabalha em várias frentes aí, né? Nosso Vale do Paraíba é uma delícia, né? Muito gostoso, bom demais. Delícia. Olha, eu tenho uma lista de coisas que eu gostaria de falar, mas a gente não vai conseguir falar de tudo. Mas assim, eu vi um Reels dele essa semana que me chocou bastante, falando de filhos. E como vocês sabem, eu tenho 2 meninos, como eu falei pra ele, e assim, é muito difícil tirar os meninos da era eletrônica, né? Eu não fui criada nessa era, eu fui criada daquelas de abrir latinha para fazer comida, lata de óleo, soltar pipa, e hoje em dia, infelizmente, não tem mais como a gente fazer dessa forma. Então, cada vez mais as crianças ficam em eletrônicos, trancadas dentro de casa, escola, casa. E isso realmente me deixa triste e preocupada, não só com os meus, mas com a geração que está vindo. Depois vocês podem assistir o Reels, ele postou gamers, pessoas que estão com... Achatamento. Sim, achatamento, as mãos deformadas, pescoço, abdômen, pernas. Sim, e eu fiquei chocada e mostrei até pro meu menino, e eu comentei com ele antes de começar a gravar, que meu menino fica assim agora na cabeça, vendo o achatamento da cabeça dele, como é que tá. E é engraçado porque, assim, de uma certa forma, choca, né? E eu acho que esse choque, assim, é importante, principalmente pro meu de 12, que ele como fala, quando a criança é sensível a entender isso, a prestar atenção, a ter o medo de desenvolver desse jeito. Então, assim, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre criação de filhos. Você tem 2 filhos sensacionais, um deles aí bomba na internet, que é o Alex. Ele é deficiente auditivo, não é isso? Isso. Fala um pouquinho, os 2, né, me fala um pouquinho desse processo, de como foi a criação dessa criança hoje, para ele estar aí despertando a savana. É verdade, E o que acontece, né? Vamos pegar da primeira parte que você falou, os eletrônicos, aí eu chego meu, até porque tem uma história legal do Alex para a gente colocar aí. Na realidade, o que acontece, né? O ser humano, ele é biológico, né? Psíquico, social, energético, né? Então, você tem uma questão bio que está sendo modificada pelos alimentos, né? Pelas abelhinhas que andaram passando por aí, ok? E pela ação eletromagnética. Então, a parte bio, ela vem sendo alterada, nós já temos híbridos entre nós, pessoas híbridas, e já temos pessoas modificadas geneticamente, ok? Então, seus filhos já estão convidados a casarem com as minhas netas, que estão com 1 ano. Sim. Tem que guardar os garotos, porque né, tá complicado lá na frente pensar que as minhas netas vão encontrar rapazes biológicos. Olha o que eu estou dizendo que isso é grave. Né? Sem estarem modificados geneticamente. Então, isso é uma situação. Na parte psíquica, né, você tem ressentimento, rancor, mágoa, amargura, culpa, falta de perdão e auto-perdão, que destrói agora a maneira de como você se relaciona com você, com o outro, com a natureza e com o conceito da divindade.
Então a gente vê aí nas últimas 4 décadas uma ação massiva da mídia causando dano à estrutura cerebral no que tange a processos cognitivos e afetivos, com desinformações, com muita coisa fake, porém vinculada como se fossem verdades absolutas. Inclusive, né, o momento que hoje a gente atravessa é um momento bem interessante, porque existe uma ciência pura, verdadeira, né? Provérbios, capítulo 2, né? Fala que a verdadeira ciência provém de Deus. Sim. E nós temos uma alteração dessa ciência em função de interesses escusos, inclusive com a possibilidade de uma redução populacional até o ano de 2030. Tá? E aí, conspiração ou não conspiração, vale a pena ficar ligado, vale a pena ficar no pod, fica ligado no pod, se o pod der o alerta, corre para as montanhas, por isso que eu estou indo para Campos do Jordão, corre para as montanhas, né? Isso que você está dizendo é a Agenda 2030. Isso é o que você disse. Ah, entendi. Calma, gente. Isso é o que você está dizendo. Eu só estou mandando a galera ir para um lugar alto. Sim. Corre para um lugar alto, né? Fica ligado no pod. Se o pod ser a gente, é agora. Sai, abandona e vai correndo, né? Sim. E vamos subir. Mas, de fato, o que a gente tem é o seguinte. Então, a parte psíquica. A parte social, a coisa agarrou, porque nós fomos sendo conduzidos como gado, literalmente como gado, para um estreito aonde há uma movimentação do coletivo. A massa é a pensante, né? Toda unanimidade é burra. Isso é fato. Que agora virou fake. Na realidade, se você tiver contra a boiada, você está no discurso do ódio, porque você está indo contra a ação totalitária, que já não é mais autoritarismo. Olha só que gracinha, né? Então, nós estamos mudando toda a compreensão social. Sim. Olha que eu estudei toda a filosofia ocidental até a década de 50 e 2/3 da oriental, para ser menos ignorante. Né? E o que eu vi de lá para cá é o pessoal assassinando literalmente todos os conceitos filosóficos, sociológicos, antropológicos, psicológicos e biológicos. É um assassinato o que está acontecendo. E isso nos levou ao advento agora da tecnologia no nível que nós estamos vivendo. Quer dizer, isso começa lá em idos de 1950 nos Estados Unidos, ganha um boom quando você tem o conceito da web, né? Eu vejo nascer a internet, eu venho da época dos mainframes, aqueles computadores grandões, né? IBM com cartão, aquela coisa toda. Eu sou egresso da Força Aérea, trabalhei com a chegada do primeiro PC a nível de Brasil, quando chegou o 286, e na época queriam inclusive que eu fosse programador disso. Né? E aí eu conversando com o brigadeiro na época, eu disse para ele que era muito lento. Falei, brigadeiro, isso é muito lento. Eu sou muito rápido com essa máquina, você está vendo? Sim. Eu só me boto em qualquer outra coisa, menos isso. Sim. Porque isso para mim vai ser um cativeiro, porque é lento demais. Então eu vi o 286, o 386, o 486, e aí a gente viu finalmente chegando, né, o conceito dos celulares, e os tablets chegando, os Note, né? E a coisa tomando a proporção que tomou. Eu me lembro que o primeiro jogo de game, ele era o Come Come. Lembra do Come Come? Isso. E aí o Come Come, né? Ninguém engordava. Comia e não ficava gordo. Eu ficava pensando, mas por que esse cara não engorda? Ele come, e como é que ele não engorda? Né? E ele não engordava, ele só comia. Então as pessoas começaram a ser estimuladas para processos de compulsão. Toda compulsão, ela está escondendo uma carência, processos de carência, né? Então você tem compulsão sexual, compulsão alimentar, compulsão por compras, por mentira, por Sim. corrupção. Isso tudo está ligado, inclusive, ao processo da gestação / parto e amamentação. Exemplo, quando você engravidou dos seus filhos, tudo que aconteceu com você aconteceu com eles. E eles criaram registros. Ok? Da vida intrauterina, aconteceu comigo. Minha mãe não sabia que estava grávida, 3º mês de gravidez, ela tomou uma medicação, teve choque anafilático, resultado, surtou, quebrou tudo. Meu pai ficou desesperado, né? Minha mãe pernambucana, né? E aí um pernambucano alterado é uma coisa, surtado já é outra. E ele falou, meu Deus! E agora levou para o hospital ela foi eletrocutada, eletrochoque. Pum!
Desmaiou, examinada, grávida de 3 meses. 3 meses depois, ela leva um tombo de uma escadaria, né? 6º mês. 9º mês, eu sofri violência obstétrica. Eu fui arrancado via fórceps porque tinham tentado me matar. E aí, essa informação, eu só acessei aos 27 anos numa técnica em psicologia de relaxamento indutivo. Isso estava escondido pela família, porque eles partiam do princípio, e na época se pensava assim, né? Eu sou psicólogo da década de 80 de formação, então a gente partia do princípio que a memória acontecia pós-parto. Né? A partir do parto, você teria formação de memória. E não é fato. E eu vivi isso na vida intrauterina. Na técnica, o objetivo era suscitar a memória até o 5º ano. E eu fui parar na minha vida intrauterina, vi tudo, ouvi tudo, com riqueza de detalhes. Cheguei em casa relatando isso. A minha mãe achou que eu estava endemoniado, né? Porque só o diabo poderia trazer à tona uma informação sigilosa, guardada a 7 chaves pela família. Porque eles partiram do princípio que não falando não existiu e aquilo ficou para trás. E não ficou para trás. Inclusive, eu tinha uma dor nas costas que desapareceu a partir dessa técnica. Sim. Eu tinha problemas na infância de pesadelos de pessoas tentando me matar. Olha só, durante 10 anos, todos os dias eu sonhei com pessoas tentando me matar. E isso não me era explicado. Chocada. Né? Não, é muito sério, muito sério. Eu já passei por coisas assim. Alex, deixa eu só abrir um parênteses para a gente falar com as mães ou com os pais que realmente aconteceram isso e não sabem e podem ajudar as crianças. Eu não sei como é que isso funciona. Normalmente, dificilmente a gente tem uma gestação... Zen. Zen. Dificilmente a mulher consegue se preparar para ter, agora eu vou gestar, vou tomar todas as vitaminas, vou me cuidar, não vou ficar estressada. Sim. E isso, assim, eu entendo perfeitamente hoje que isso, o bebê dentro da barriga, por isso que eu sou contra o aborto, e porque eu entendo que a vida já é concebida ali quando encontra o espermatozoide com óvulo, né? Então, assim, pra mim, é muito tranquilo falar sobre isso hoje, de eu entender que quando a gente estava dentro do ventre, a gente teve sensações, escutou, ouviu, e aquilo fica gravado na gente e vai refletir lá na frente. Sim, né? Até por causa das podas neuronais, né? Você vai sofrendo poda a partir dos 7 anos de idade, de 7 anos. Antibiótico mata neurônio, anti-inflamatório, antitérmico, antihistamínico, processos antidepressivos, tudo isso vai causando destruição assim você vai matar neuronal, na verdade, por causa da microbiota intestinal. Sim. Porque eu venho de uma época que o intestino, ninguém sabia por que ele tinha o tamanho que tinha. Eu me lembro que aos 10 anos eu estava numa escola lá do Rio de Janeiro, e o professor projetou lá, né, aqueles slidezinhos, né, que eram com aquelas transparências. Sim. Aí o cara colocou o intestino. Né? Quando eu vi o intestino, eu levantei a mão e falei, professor, parece um cérebro. Olha só, 10 anos de idade. Sim. Né? O cara perdeu de ser Nobel. Né? E eu pegar um gancho com o cara. E aí o cara só faltou dizer que eu era um pervertido, porque como eu estava vendo um cérebro no intestino. No cocô. No intestino. Sim. No intestino. Aí eu virei para ele e falei, mas professor, olhe essas vísceras. É idêntico ao cérebro. Olha só, hein? Falei de novo e tomei outra pancada de novo. Ok, os anos passaram, nós acabamos descobrindo, né, que o intestino ele tem 500 milhões de neurônios, o cara pensa, ele é considerado o segundo cérebro. Agora descobrimos que o coração tem 40 mil neurônios e é o terceiro cérebro da história. Por isso que você não esquece o que te aconteceu e você retém a base dessa emoção que você viveu. Tudo que gerou 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, você criou um registro para toda a tua vida. Tua mãe gritou, teu pai gritou, sofreu abuso sexual, sofreu bullying, abuso psíquico, alienação parental, se sentiu rejeitado, o que quer que seja, que durou 5 segundos, é uma bomba psíquica, biológica, para ser colocada em gatilho e explodir, principalmente agora depois da picadinha. Então a galera da picadinha, todo mundo deveria fazer terapia e fazer um detox corporal e um detox da alma e acompanhamento semestral clínico,
para evitar a síndrome do POF, porque nós estamos diante da síndrome do POF, né? O efeito papum, né? De repente nós dois estamos conversando aqui, papum, sim. POF, foi, acabou, né? A vida, ela está saindo em milésimos de segundo, da mesma maneira como ela chegou, porque nós chegamos ao planeta em milésimos de segundo, né? O processo de fecundação sim. é em milésimos de segundo, quando acontece ali. Então, na realidade, você tem o quê? O cérebro, hoje, atacado, né? Por conta do que comemos, o que bebemos, a ação eletromagnética e todo o ambiente. O bebê, quando ele está chegando, né, ele chega nessas condições, aspas. Nós já temos uma fábrica na Inglaterra para entrar em operação e a mãe biológica vai deixar de existir. Então, eu vou ser bem otimista, dentro de 5 anos, nós não teremos mais a classe A, B+, gestando. Elas não vão gestar mais. Essas mulheres com poder aquisitivo, né, esses casais com poder aquisitivo, vão optar por uma produção artificial por conta da melhora genética, inclusive, aonde você vai poder ter a opção, inclusive, de se clonar. Porque no que tange... Não, é sério. No que tange a Inglaterra, né, até a clonagem já é real. Lembra da Dolly, em 88, né? Cadê a Dolly? Fizeram o churrasco da Dolly. Ninguém falou mais da Dolly. Não é isso? E naquela época nós já tínhamos a especulação de seres humanos sendo clonados no Reino Unido. Né? Você falou aqui para mim um pouquinho antes, que você viu lá na Inglaterra, né? Um período. Então, lá, desde 84, eu já sabia da clonagem. Desde 84. Ok? Só foi publicado em 88. Sim. Ok? E por quê? Porque os pesquisadores, e eu tinha um grupo que eu fazia parte, e um dos caras cabeções aqui do Brasil fazia parte desse grupo de cabeças lá em Oxford. E resultado, em 84, ele trouxe esse papo de clonagem. A gente olhou e falou, cara, tu tá fumando muita maconha, cara. Quer dizer, onde é que tu tirou isso da ideia? Ele né? é um cérebro, viu, gente? Não, o negócio é grave. O negócio é grave. Deixa só, pra gente não sair daquele assunto importante que eu queria que você me falasse, de dicas práticas para uma mãe poder ajudar um filho, e principalmente às vezes ela não percebeu que sofreu aquele tipo de abuso ou aquele trauma, isso na gestação. Como isso na parte psicológica, como isso a mãe consegue hoje ajudar um filho antes que as coisas vão se enraizando mais, isso e aquilo, como isso funciona? Veja bem, você tem gestação, né? E você tem o parto. Cesárea, normal ou humanizado. Agora a gente está com parto humanizado. Sim. Já assumimos que os outros dois não eram. Sim. Isso já é grave. Né? Então, o parto cesárea, problemas psicossomáticos para mãe e bebê. Eles têm que acompanhar via psicologia ao longo de pelo menos 2 décadas. 2 décadas. Ok? É sério. Para poder diminuir a chance dos danos psicossomáticos, porque vai causar dano psicossomático para a mãe e para o bebê, ok? Maneira de lidar com isso, né? Quem passou pelo parto normal tem o benefício de ter bebido o suco vaginal da mãe. Sim. E aí as bactérias do bem, né, entraram a mais e reforçou a microbiota dessa criança. Quem sofreu o parto cesárea, não teve esse benefício. E é muito comum nós encontrarmos problemas gastrointestinais naqueles que passaram pela experiência do parto cesárea. A mãe, porque sofreu anestesia, ela tinha que ter explodido, não explodiu. Resultado, ela implode. Então, temos o aumento de problemas também, inclusive na área do câncer, olha só. Por conta de um movimento de expansão que não aconteceu e diante de uma contração provocada bioquimicamente. Jesus. Então, você imagina, algo que tinha que ter expandido não expandiu. Então, já deu problema ali. Sim. Ok. Como lidar com o dano? Né? Esse é o grande desafio que a medicina hoje tem e a psicologia séria diante do que foi provocado. Por que eu usei o termo sério? Porque tem muita crendice hoje dentro da psicologia, né? E eu acho até engraçado, porque eu venho de uma época que tudo era proibido.
dentro da psicologia, dentro do conceito da espiritualidade, aquela coisa toda, não mistura isso, não mistura aquilo, e hoje você tem linhas psicológicas totalmente esotéricas, inclusive dentro do processo, o que cria mais confusão ainda na cabeça das pessoas. Então, na realidade, o que a gente precisa? De uma reengenharia biopsico-socioenergética. É isso que tem que ser feito. Então, mãe, bebê, eles têm que passar por essa reengenharia. Então, processos de mudança alimentar. Prioridade 00, tirar todo o processo inflamatório. Ó, leite, derivado de leite, glúten, conservante, embutido, enlatados, o açúcar, tudo isso causa dano. Nós estamos com um monte de mulher que não está engravidando, inclusive, por causa do açúcar. Eu canso de fazer milagre na minha clínica. Mulheres chegam, né, para serem tratadas comigo, que não estão engravidando, que já fizeram até inseminação artificial, em 90 dias, na minha mão, elas engravidam. Por quê? Eu vou lá e identifico o ressentimento com a figura de pai, na maior parte, eu tenho um problema com a questão do pai, e seguido os alimentos inflamatórios que dificultam essa mulher de engravidar. Ok, ela engravidou, ela teve o filho, né? O que ela vai fazer? O que seria natural? Amamentar essa criança. Quando não amamentamos, nós criamos um adicto. O Brasil é campeão na formação de adictos. Todos que amamentaram com menos de 2 anos vão tender à adicção e vão desenvolver compulsões por causa dessa adicção. Nossa. É grave. Então, por isso nós temos tantos alcoólatras, tantos drogados, temos prostituição, corrupção, mentira, ok? Traições. Tudo isso está no quadro do adicto. Então, se você olhar a adicção, né, o que ela é enquanto doença, você vai ver que as manifestações são as compulsões. Ligada à amamentação. Está ligado diretamente, de 0 a 2 anos. E hoje, a mulher brasileira, em média, ela amamenta 2, 3 meses. E o ideal seria 2 anos. Sim, eu falando na minha parte pessoal, para mim era uma beleza, eu amava, os dois mamaram até 2 anos e 1 mês, assim, eu tirei porque já eles estavam grandes, brincava, corria e vinha, mamava, depois voltava e assim, eu era o meu elo, assim, eu amava, foi uma das melhores coisas que a maternidade me deu, foi a amamentação. Mas eu entendo que tem mulheres, eu tive uma amiga que teve uma mastite muito grave, ela tentou todas as formas, eu entendo que isso pode acontecer, hoje em dia você entende melhor do que eu, que as mulheres estão cada vez, a gente falou disso em off, né, mais sobrecarregadas, fazendo funções triplas, jornadas duplas, e elas ficam realmente sobrecarregadas, né, mas elas também querem ser mãe, né? Mas para elas tirarem esse tempo de ser mãe e fazer todas as coisas com excelência, os meus filhos também, eu cuidei da alimentação até 2 anos, açúcar eles não comiam, salsicha, todas essas coisas eu sempre tirei. E hoje meu filho mais velho tem dermatite atópica. Desde 2 anos de idade a gente diagnosticou, ele saiu do mamar e descobrimos algumas coisas como bronquite, dermatite atópica, e são cesarianos, os dois são. Enfim, porque eu sempre queria ter o parto normal, mas aí no momento que o médico falou que vamos fazer o parto normal, eu fui pesquisar sobre, ver as coisas, minha pressão começou a subir, e o médico falou assim, mãe, infelizmente que a sua pressão desse jeito, não vamos poder ter o parto normal. Eu não tive problemas aparentes com a cesárea, em termos de cicatrização, e eu sei, mas psicologicamente eu imagino que realmente seja, né, porque é uma cirurgia e existe a anestesia e é uma coisa assim, só em saber que uma coisa que te apaga, você não sente aquilo, algum dano tá causando, né. Então assim, quando eu olho para os meus filhos hoje, a Viviane fez o melhor que ela pôde com o que ela tinha, né, com a maturidade da época muito nova, com discernimento, isso. Mas assim, se hoje a gente pudesse dar um conselho para alguém, para uma jovem ou para alguém que está querendo começar a ser mãe, aí você falaria, mãe, tenha parto normal, amamente, fale aí alguns itens, dê alguns tópicos assim, bem simples, de simples entendimento, para a mãe falar assim, olha, então eu vou correr atrás disso. A primeira coisa é a gente entender, né, se ela ainda é uma mulher biológica. Idade.
Não, biológica. Então me fala. Ah, sim! Biológica. Sim. Né? Então, esse é o primeiro passo. Né? Se nós estamos falando de uma mulher biológica... Que seria, vamos explicar, né? Bem direitinho. Não, porque o que acontece? Hoje nós temos várias maneiras, né, de você ter o gênero mulher. Sim, sim. Né? Então, nós estamos falando de mulher biológica, para a gente poder pontuar em cima disso aí. Então, dentro de um princípio de uma mulher biológica, né, essa mulher, ok? Se ela quer engravidar, né, ela tem que saber que o mundo dela vai acabar. Esse é o primeiro passo. É a verdade, acabou. Não existe mais o meu mundo. Né? Vai existir o nosso mundo. Ok. Sim. Nesse efeito nosso mundo, você vai ter alguém que vai demandar. Vai demandar, né? Horas, né? Dias, meses e anos. Ok? Porque a parada não fica só em dias nem em meses. Isso vira anos. Sim. Anos. Minha mãe falou que não tem fim. Não tem. Digo experiência própria. Né? O Alex Bill JR vai fazer 26, a irmã vai fazer 40, né? Fez 39, né? Agora vai fazer 40 anos, caminho para os 40 anos. Né? Chegaram 2 netinhas, né? Chegou a Catarina, chegou a Beatriz, ok? Então, o mundo mudou. Né? O mundo muda. Então, a primeira coisa que a mulher tem que entender é que o mundo dela vai o quê? Mudar. Ok. Não, meu mundo não vai mudar e o meu filho vai se adaptar à minha rotina. Canso de ouvir isso. Né? Resultado, a vida não poupa ninguém. Né? Logo, ela não vai ser poupada e o filho também não vai ser poupado, ou a filha, e nós vamos ter os desdobramentos que estão em curso, desde a fuga por os eletrônicos, quando a gente começou a conversar, e os danos no cérebro humano por causa do tráfico de informação, 50 minutos de navegação, minuto 51, causa poda e perda neuronal, então mata neurônio, então os neurônios começam a morrer no minuto 51. O cara está no game, minuto 51, já está morrendo neurônio. Foi dormir às 23 horas, está morrendo neurônio, porque o hormônio do crescimento que protege de um infarto, de um AVC, de uma demência, de um Alzheimer, não vai entrar em movimento. Ele tinha que estar dormindo desde as 10 horas para ele às 11 entrar. Então, o fato de nós estarmos alterando as nossas rotinas, né, criou um monte de problema. Então, quando foi inventada a mentira da lâmpada, ela já mudou a rotina humana, ok? Porque antes, né, quando dava 9 horas da noite, estava todo mundo na caminha. Não é isso? A gente vai para o interior que não tem energia elétrica, chega 9 horas, o pessoal já está dormindo. E eles acordam 4 horas, 5 horas da manhã. Essa é a rotina da galera. Né? Nós modificamos o nosso ciclo circadiano. Ok? Então tudo isso foi modificado. Resultado, dano. Né? Resultado, dano. Então, essa mulher que quer engravidar, a primeira coisa tem que saber o seguinte: o meu mundo vai mudar. 1, 2. Junto disso, o correto, ela vinha se preparando 2 anos antes, mudando todo o sistema de alimentação, porque o corpo se modifica a cada 2 anos, não é isso? Então, a cada 2 anos você tem um novo corpo. Tirando a base neuronal, todo o restante, ele é refeito a cada 2 anos. Então, exemplo, a menina tem 20 anos, ela quer engravidar, então ela vai engravidar a partir dos 22. Porque ela passou 2 anos preparando o corpo dela para poder gestar na melhor ação de fertilidade. Então, o que ela vai passar para o bebê, né, foi totalmente o quê? Preparado. Esse seria o ideal. O ideal seria isso aí. Feito isso, né, ela tem que avaliar o companheiro dela. Quer dizer, esse meu companheiro é parceiro? Ele vai estar comigo, é fechamento, ele tem estrutura psíquica para poder lidar com o desafio da paternidade, para lidar inclusive com a possibilidade de eu fazer um quadro depressivo pós-parto. Eu tenho alguém para segurar a onda, ou seja, eu tenho alguém que é um macho alfa dentro de casa, ou eu tenho um beta. Porque se eu tenho um beta, já vai dar ruim, já vai dar problema. Se eu sou a mãe dele, se eu sou a coluna dele, se eu sou a pessoa que o segura, na hora que eu precisar, eu não vou ter.
porque ele vai demandar e eu vou ter 2 bebês. Isso acontece um monte. Nós tivemos na pandemia, né, um índice de divórcio absurdo, aumentou em 40%, para cada 10 casamentos, 6 se dissolviam antes. Na pandemia foi para 8 o número de casamentos dissolvidos, e a maior incidência era de mulheres grávidas ou no primeiro ano de nascimento do bebê. Olha só. Foi dessa maneira que aconteceu, porque a mulher não aguentou ser mãe do marido. E hoje isso chega muito em clínica, né? As mulheres reclamando da imaturidade, né? Vamos usar um termo mais ameno, né? Os homens atuais são frouxos e a mulher é forte. E aí agora pegou, porque ela não aceita ter um frouxo dentro de casa. Ela quer um homem. Só que esse homem está entrando em extinção, né? Me pediram, inclusive, recentemente, para eu fazer um curso de macho alfa. As mulheres me pediram para dar um curso de macho alfa, para poder ensinar os caras a ser homem. Meu Deus, Jesus! Por quê? Porque na relação em família, na relação em sociedade, esse papel vem sendo deteriorado. Os homens, inclusive hoje, né, a partir dos 20 anos, vários chegam para mim e dizem que têm medo de chegar nas mulheres por causa da condição de assédio. Eles estão sem saber como chegar na mulher. A mulher ficou tão empoderada nas últimas 2 décadas que os homens estão apavorados. Os homens jovens estão apavorados. Tanto é fato que é comum hoje a gente encontrar, né, uma mulher loba na faixa de seus 40, 50 anos com um garoto de 20 anos. E as meninas de 20 buscando homens a partir de 50, 60 anos. Olha só. Porque eles não estão conseguindo se relacionar entre eles. Pouco ou muito sério? Na faixa etária que você fala. Na faixa etária? Pode observar. Para mim isso, eu tenho visto isso, né? É engraçado quando você fala isso, porque existem homens de 20 e poucos que são imaturos, frouxos, como você fala, mas existe de 50 também. Sim. Né? E isso tudo é devido ao quê? Aí entra a questão da fantasia, né, do que seria a figura do homem biológico, né, e da mulher biológica, e a ocupação psíquica disso. Né? Por exemplo, eu sou um cara sexagenário, né? Cheguei aos 60 anos, né? Então agora eu virei um cara sexy mesmo, agora eu sou um sexagenário, né? Porque eu cheguei aos 60 anos. Então você vê, então na condição de sexagenário, né, se espera que eu tenha o quê? Experiência de vida, maturidade de lidar com as situações que a vida oferece, né? Porque o tempo, ele é um grande professor, né? Só que ele mata todo mundo. No final ele é cruel, ele mata todo mundo. Então, muitas das pessoas, elas relutam em aprender o que o tempo está ensinando. Por quê? Eu não entendo o fato que a minha vida se resume a 1 segundo. O meu cérebro me protege dessa verdade e eu vivo cheio de passado, depressão, cheio de futuro, ansiedade. Só vivo 1 segundo por vez, que é fato. Se eu tiro você agora e você para de respirar 1, 2 minutos, você vai dizer, meu Deus, é uma eternidade. Por quê? O teu cérebro fica sem oxigênio e ele liga o sistema de alerta máximo. Eu vou sucumbir, porque em 5 minutos ele vai parar as atividades dele. Então você não pensa dessa maneira, você é protegido em relação a isso e você faz o efeito Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então você vai vivendo, mas você vai vivendo cheio de passado e cheio de quê? De futuro. Os homens, eles são educados, na sua maior parte, vou botar aí 90%, pelas mulheres. E nós tivemos uma educação preconceituosa, machista e que excluía agora a sensibilidade do homem. Isso foi até a minha geração, isso atingiu a garotada aí dos 50, isso atingiu a galera dos 40, mas abaixo dos 40, as mulheres tornaram esses homens mais sensíveis. Né? Então hoje é comum eu encontrar, né, um jovem como o seu, de 12 anos, extremamente sensível, né? Sim. Que é o efeito Nutella.
Então a galera se derrete no sol, literalmente. Eles não aguentam pressão, eles não aguentam agora a frustração. Olha só, e quem os colocou nessa condição é o ambiente familiar com uma predominância feminina dentro do processo. Ok, os caras de 50 e 60 que são imaturos, isso tem a ver diretamente com o nível de resistência à aprendizagem da vida, buscando o efeito de uma mãe que nunca esteve presente na vida dele. Eu tenho, inclusive, um caso bem recente que o rapaz já estava indo para o 4º relacionamento dele, e aí eu falei para ele o seguinte: você está procurando uma mãe. Você não está procurando uma mulher. Então você tem que achar uma mulher com tendências maternais, porque você quer alguém que cuide de você. Você não quer alguém para troca. Então você está procurando as mulheres erradas, porque essas mulheres que você procurou são todas independentes. E você nunca vai se dar bem com uma mulher independente. Você tem que ter uma mulher que ela queira cuidar de você e ter você como filhinho dela ali e ela te dê, né, o carinho, a atenção que você quer. Olha só. E aí nós estamos falando de pessoas com 50, 60 anos. Eu já cuidei de uma menina que ela teve 47 relacionamentos fixos. 47 homens passaram pela vida dela catalogado. Ela procurou um pai. Justamente, porque esse pai tinha, lá atrás, saído da vida dela de uma maneira abrupta. Então ele deixou um buraco, ele deixou um vácuo, e ela está buscando essa figura que ela não vai encontrar. Ela não vai encontrar. Né? Então, se ela entender isso, ela entra em libertação e cura. Não entendeu isso, vai continuar em cativeiro. Sim. E, de repente, ela vai para 80, 90. Eu já cuidei de pessoas que na internet tiveram 80 parceiros na internet, sexuais, no gênero delas. No gênero delas. Né? Uhum. Por quê? Porque elas buscaram no frenesi virtual, por causa da estimulação visual que entra 100 milionésimo de segundo, não é isso? Sim. A resposta via hipotálamo, junto com a amígdala, pela elevação da adrenalina, do cortisol, e aí ele sofre a ânsia e aí alimenta a compulsão. Né? A gente aqui em off, eu estava falando para você que muitos homens pensam que gozam, né? E que na realidade eles têm a aflição. Vamos né? sim. Isso é uma aflição. Esse é um assunto interessante, porque eu acho que cada vez mais o sexo é banalizado. Eu acho que hoje em dia eu tenho uma dificuldade de falar um pouco disso, porque eu tenho o meu ponto de vista, mas assim, eu gostaria de entender o seu ponto de vista. Eu vi um podcast de você falando desse assunto de sexo, que é um assunto interessantíssimo, que eu acho que é o que segura, o que move relacionamentos, é tão importante. E a gente estava falando em off realmente dessa parte do homem, né? Das mulheres hoje em dia, do que elas sentem prazer, né? Usando sexo recreativo, né? E você estava me dizendo dos homens, que hoje em dia tem muito o índice de ejaculação precoce por causa de impotência sexual. Impotência sexual, N motivos. A gente vê jovens aí que estão impotentes, né? Que ficam perguntando por quê? Por quê? Então, assim, vamos falar um pouco disso. Dá um panorama para mim da situação hoje nesse sentido do homem e da mulher, né? Do papel do sexo hoje em dia. E também eu precisava de dicas práticas. Eu vi que você deu num outro podcast umas dicas práticas. Eu acho muito legal. E num podcast que eu gravei há pouco tempo, eu falei com uma terapeuta sexual e tudo, a gente estava falando exatamente sobre isso, que as mulheres também querem, entende? Então, assim, mas a gente não é vista assim, porque os homens têm o olhar para a mulher de fora, né? Por isso, não sei, talvez a pornografia, tanto vídeo, isso e aquilo, mas a mulher deles são umas santas, isso. E eu não sei em que ponto isso, você como psicólogo e trabalha com certeza com casais, consegue enxergar isso, porque quando você deu a declaração de que a mulher também quer usar recreativo, né, como homem, e eu acho isso muito interessante, porque quando você disse no outro podcast, façam sexo 3 vezes por semana, e se possível, um selvagem. É verdade, verdade.
Verdade. Vamos falar disso? Podemos Sexo falar. selvagem? Como funciona? 3 vezes na semana? Inclusive, eu tenho casos de ressurreição de mortos. Né? Mortos ressurgindo. Vamos, queremos ouvir. Verdade. Porque o que acontece? O que é o sexo? O sexo é uma ação hormonal, né? Dentro de uma ação de estimulação visual, olfativa, gustativa, auditiva e tátil, ok? Ou seja, neurosensorial. Né? Então, o sexo é uma experiência neurosensorial. Então, um determinado cheiro me excita, uma determinada cor me excita, um determinado alimento me excita, um tom de voz me excita, um toque, né? A brisa do mar me excita. Ok. Então, o fator de excitação, ele é multissensorial. Esse é o primeiro passo. Ok. Nós temos aí hoje, né, com toda essa confusão de gênero, né, que nós estamos vivendo, inclusive o Canadá recentemente inovou autorizando o sexo com animais, o casamento com animais inclusive, né, e nós temos hoje pelo menos 40 e tantos tipos de gêneros já identificados, né. Então, essa conversa eu vou trazer para a parte biológica, macho e fêmea biológico, que vai ficar mais fácil e mais seguro para a gente poder caminhar. Então, dentro da condição macho e fêmea biológicos, né, o macho e a fêmea eles se atraem por um processo de cheiro no nível da inconsciência. Né? Tanto é fato que determinadas pessoas não conseguem ter sexo com o seu parceiro, com a sua parceira, sem ele tomar banho e se perfumar. Por quê? Porque ela não suporta o cheiro original. Aí já é um problema, ok? Porque você só vai saber se você de fato, né, tem link com aquela pessoa, se ela estiver no cheiro natural dela. Olha só. Porque é ali que há uma fusão de fato de alma, porque isso é primitivo. É dessa maneira que homens e mulheres se encontravam, né? Através dos feronômios. Então, é isso que puxa, ok? É o cheiro. Tanto é fato, a mulher nordestina, é comum ela dizer para os filhos, vem cá e me dá um cheirinho. Ok? Isso é muito comum no Nordeste, né? Então, isso permaneceu na cultura de lá, o processo do cheiro. Então, o primeiro processo é o cheiro. Cheiro da pele, né? Cheiro da pele da pessoa. Né? Então, se você não se atrai pelo cheiro do seu parceiro, da sua parceira, nós já temos um problema. Ok? É o cheiro. Okay. Segunda situação, né, nós temos aí o processo de como o sexo chegou na nossa cabecinha. Por quê? O sexo é uma ação mental, porque isso vai liberar todo o processo hormonal. A testosterona, ela vai entrar em movimento, que é o processo da libido freudiana, né? E aí, quando a testosterona está em baixa, e hoje nós temos homens e mulheres com testosterona em baixa, inclusive jovens, isso está ligado também a uma alteração da vitamina D3, com T3 livre, problemas ligados ao zinco, vitamina E, vitamina C, né, os complexos B. Então, na verdade, você tem vários processos bioquímicos que podem estar alterando, inclusive a água que a gente bebe, por causa do bendito flúor, a pasta de dente, flúor, o enxaguante bucal, flúor, quer dizer, tudo isso são elementos de agressão, é igual o cloro, né, que vai arrebentando com os ossos. Então, hoje nós temos muitas coisas com cloro, com flúor, ok? E também enriquecidos, que é outro problema, né? Porque você vai lá, suplementa sem acompanhamento clínico. Vai dar ruim, vai dar problema. E hoje todo mundo está suplementando na moda vamos embora, né? Me deixa a vida me levar. Resultado, vai dar problema. Então, essa vida sexual, né, ela depende de uma mente disponível, não é isso? E depende de um corpo o quê? Disponível. O que nós tivemos a partir dos anos 80? Uma mulher indo ao mercado de trabalho. O que isso provocou quando ela foi fazer várias funções? Ela entrou no papel masculino, ok? Aonde agora a taxa de adrenalina subiu, o bendito do cortisol dela subiu, e isso foi alterar a dopamina, humor, que alterou a serotonina dela. Então, ela passou a viver o estresse, que era comum no caçador quando saía a caça da presa. Né? E há uma inversão de papéis.
A mulher, ela se torna uma predadora, ok? Que era o papel anterior, masculino, e o homem se torna a presa dentro da situação, ele passa a ser caçado. Isso tanto é fato, eu tenho jovens na faixa de 30 anos que vão para a balada e eles dizem o seguinte: Alex, eu só quero estar na balada, eu não quero ser incomodado, as mulheres vêm me incomodar, meu Deus. O outro rapaz chegou para mim e falou: Alex, a minha mulher acha que eu sou uma máquina de sexo, ela fica me procurando toda semana, eu não quero fazer sexo toda semana, uma vez por semana, eu não quero fazer sexo uma vez por semana, eu quero fazer de 15 dias, de 30 dias, eu não tenho essa necessidade de fazer sexo, olha só. Então, você tem uma mudança de comportamento, né, significativo, uma mulher, né, que ela já começou também a fazer uso da pornografia virtual, o que causa dano à estrutura cerebral, como acontecendo com os homens, uma compulsão pela masturbação, que é outro problema grave, né, porque no afã de conhecer o corpo, acaba se criando o quê? Um limite técnico em relação à busca do prazer, em função da autodescoberta, em função do que ela consegue tirar ela mesma do corpo dela. Eu penso a mulher como um piano e eu penso o homem biológico como um pianista. Está faltando pianista. Essa que é a grande verdade. Está faltando pianista e o piano está aprendendo a tocar sozinho. Ou ele vai buscar um outro piano para poder tirar o som em cima daquela situação. Resultado, conflito. Então hoje nós temos as pessoas em conflito na área sexual. Terceira coisa, por que a mulher entrou nesse afã sexual? Né? Porque ela experimentou o desejo, a vontade e ela optou em ter prazer. Anteriormente, você tinha uma castração disso na mulher, né? Quando ela fica independente economicamente, independente financeiramente, quando ela fica independente com o corpo dela, né? Vamos lembrar da década de 60, a chegada do anticoncepcional, não é isso? Então ela agora pode fazer o sexo sem o risco da gravidez. Então isso também modificou esse psiquismo feminino, né? Sabendo que nós temos os desdobramentos desse anticoncepcional 6 décadas depois. Né? Tem um monte de artigo aí científico já falando dos danos desse processo. Porém, a mulher optou, né, pelo método contraceptivo para poder viver essa liberdade sexual. Isso é fato. Ok. Agora, o que nós temos? Nós temos uma mulher, né, com desejo, com vontade, na busca do prazer, e um homem alienado, apavorado em relação ao prazer. É o que nós estamos vivendo. Ok? Então, além de você ter um cara frouxo, você tem um cara com medo. Por quê? Uma mulher que ela teve 3 parceiros sexuais, ela teve mais experiência sexual do que um homem que ficou com 30 mulheres. Porque o homem é repetitivo, ele é monótono, ele vai fazer da mesma maneira. Se ele chamou a primeira de mozinho, ele vai chamar as 30 de mozinho. Ele repete um padrão de conduta, né? E a mulher, não. Então, ela apreende. Agora, você imagina uma mulher que ela teve lá 5, 6, 7, 8, 9, 10 parceiros, que é muito comum hoje, ok? E aí ela compara o 11º com o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º. Lascou. Não é isso? Um beija de um jeito, um toca do outro jeito, um fala de um jeito, o outro mexe no cabelo, o outro, né, só fala olhando nos olhos. Quer dizer, então, são tantas experiências múltiplas que ela experimentou, que ela passa a criar no imaginário dela um homem que ela não vai encontrar nunca. Porque você nunca vai ter alguém que junte os 10 anteriores. Então você está me dizendo que faltam homens que saibam tocar piano. Piano. É isso aí. Vale um corte, hein? Tocar piano. Vale um corte aí em cima disso aí. Por quê? O piano você toca com o ouvido. Né? Os grandes tocadores de piano começaram a tocar piano já aos 3 anos de idade, olha só, né? E eles começaram a ser preparados para isso, ok? Para entender isso, para perceber essa sutileza do som. Então a mulher, ela tem um som próprio, toda mulher ela tem um som próprio. Se o indivíduo não tem a sensibilidade para perceber isso, ele já saiu do jogo. Ele está no jogo fora do jogo. Porque ele tem que perceber que ela diz não dizendo sim. Que ela está dizendo sim dizendo não. Meu
Deus! Sim. Olha só, como é que ele vai perceber que ela quer ser tocada, afagada, acariciada? Como é que ele vai perceber que ela não está disponível naquele momento? Ok? Eu vou falar isso bem pertinho do microfone. Como achar um excelente pianista? Meu Deus. Me pediram para montar um app, né? Cadê doutor Alex Alves? Eu já estou conversando, né? Inclusive, eu tinha falado com você do João Bosco. O João Bosco é alguém que eu estou tentando trazer um engenheiro, né, para isso, inclusive para esse app. Porque ele falou o contrário também para mim. Ele falou, Alex, né, nós estamos com medo das mulheres. Meu Deus! Nós estamos com medo de ser processados, ser acusados de assédio. Compreendeu? E pior do que isso, ficar com ela 1, 2 anos e depois ter que assumir um prejuízo financeiro por conta dessa aventura que não virou, de fato, um relacionamento. Então você imagina quanta coisa está funcionando no imaginário coletivo a esse respeito. Mas te respondendo sobre essa questão do pianista, né? O meu filho, Alex Bill JR, foi educado para ser um pianista. Né? Apesar dele ser um surdo, ele aprendeu a ouvir com os olhos. Né? Ele aprendeu a ouvir com os olhos e nessa geração, né, ele é uma exceção no nível da sensibilidade e o que ele busca hoje, né, é pouco provável que sem a intervenção divina ele encontre, que é alguém que queira compartilhar daquilo que ele quer viver, que é a constituição de um núcleo familiar. Porque isso é outro problema também na atualidade. Compreendeu? Você encontrar um piano que vai querer ser tocado, né? E sempre ser tocado pelo mesmo pianista. Tem essa questão também. É verdade, é verdade. Alex, né? Eu tenho 2 meninos, né? Então, assim, eu me vejo num desafio muito grande. Eu sempre falo para eles o seguinte, vocês são resolvedores de problemas. Eu acho isso sensacional no homem. Sabe? A capacidade de proteção e de resolver problemas. Assim, eu não sei se todas as mulheres são assim, mas a Viviane, o olhinho dela pisca quando alguém vai resolver um problema para ela, sabe? Eu acho que aí entra nas 5 linguagens do amor, eu sei que você deve conhecer, né? E eu sou serviço, eu falo sempre para eles isso. E a capacidade de decisão, de escolha, vamos lá, faz isso. E assim, é um desafio muito grande criar homens hoje. Eu sei que as mulheres também têm desafio, mães, né, de meninas têm desafio de criar mulheres. Eu também me sinto muito desafiada de criar homens que serão homens. Tanto é que você falou das suas netas, né? As minhas netas serão mulheres, né? É biológica. Sim, né? E é isso. Essa expectativa, né? Natural, né? Porque, veja bem, você tem uma questão natural e você tem uma questão social. Toda vez que você fala de gênero, né? Você está falando de um processo social, socialização, né? Que foge do padrão biológico. Né? O padrão biológico é macho e fêmea, esse é o padrão. Biologicamente é isso. Qualquer coisa diferente disso é uma leitura social que nós estamos fazendo dos comportamentos que a gente, né, entende que deve acontecer. Então, se eu já fui para isso, já não é mais um processo biológico natural. Eu já estou falando de um processo sociológico. Ok? Eu estou falando de interações sociológicas. Exemplo, né? Eu vou jogar tênis de mesa, eu gosto de jogar tênis de mesa. Então, eu posso jogar com um homem do outro lado, biológico. Eu posso jogar com um homem ou uma mulher, já montei um homenagem. Eu posso jogar em dupla, já trocamos de casal agora, dentro da parada. A gente pode jogar uma turma de um lado e a turma do outro, sexo grupal, não é isso? Então hoje você tem o quê? Uma relação heterossexual, você tem uma relação homossexual, você tem uma relação bissexual, você tem uma relação transexual, você tem uma ação polissexual. Ok? Então, tudo isso aí são representatividades de experiências sexuais que você pode ir lá, experimentar, se dar bem e bem mal, ok? Então, vai depender justamente, né, do que você está buscando em cima disso. Né? Por quê? Uma situação vai puxar a outra. A Bíblia fala de um abismo, né, puxando outro abismo. Né? Se eu vou para uma experiência e essa experiência não me atende, né, eu vou tender a um estado de drogadição,
alcoolismo, depressão, sim, ansiedade. Então, hoje a gente vê uma sociedade muito perturbada, principalmente no pós-pandemia, né? Para cada 10 de nós, 8 estão tendendo a depressão. Olha só, esse é o quadro. Né? Nós temos 4 transtornados mentalmente, porque nessa busca do pianista ainda tem a galera transtornada mentalmente. Para cada 10 homens, 4 estão com algum tipo de transtorno psíquico. Borderline, psicopata, sociopata, abusador. Olha só, nós temos os narcísicos. Então você tem variações em 4. 4 estão tendendo ao pânico, né? 4 de nós estão tendendo a fazer síndrome de pânico e 2 estão tendendo ao suicídio. Então você tem uma sociedade, nesse século XXI, extremamente doente, patológica. Essa que é a grande verdade. E essa patologia, como a gente começou lá atrás, tem a ver com a tecnologia, sim, tem a ver com a alimentação, sim, tem a ver com a desestruturação familiar, sim. Percebeu? Então tudo isso está em curso. Então, como é que você, no meio desse mar agitado, né, você vai encontrar um bom marinheiro? Porque essa que é a grande pergunta. Né? Esse mar está agitado. O ditado popular, mar agitado faz bons marinheiros. Né? Aonde encontrar esses bons marinheiros? Aonde estão essas pessoas disponíveis nesse século XXI para viverem uma vida, né, natural, olha só que gracinha, uma vida natural, inclusive no que tange a sua sexualidade? Eu ficaria aqui horas, né? Eu acho que eu gosto de escutar opiniões e debater e conversar sobre esses assuntos, mas vamos ter que finalizar. Okay. Eu gostaria muito de poder, quando você estiver para cá na sua filha, a gente poder conversar sobre outros assuntos, okay, né, empresariais. Sobre, calma aí, eu anotei até uma pergunta, quem são eles? Eu queria ter podido ouvir sobre isso, quem são eles, gente, procure lá no @ desse doutor maravilhoso, esse cérebro, é sobre a inteligência artificial, né, isso é um assunto muito interessante, e tá todo mundo assim meio nadando por cima, ninguém sabendo a profundidade que isso tem. Isso é um iceberg, né? Eu quero poder te chamar para a gente poder falar disso, porque isso é um assunto muito moderno e tem muita gente achando bom e ruim sem saber exatamente de onde vem e para onde vai. Inclusive, né, a inteligência artificial já faz sexo com você, né? Sim, esse assunto de inteligência artificial junto com sexo, vamos ficar aqui mais uma hora. Rapaz, sensacional, sensacional. Não vamos dar tempo de falar sobre pornografia, mas a gente estava falando em off, eu quero deixar isso aqui registrado, que ele estava falando comigo, tem uma cantora, acho que é Billie Eilish, ela falou que ela foi exposta, é uma cantora famosa, e ela foi exposta com 11 anos a pornografia, e ela hoje, ela dá entrevistas e fala, a CNN, tem isso até na internet, você pode colocar a Billie Eilish pornografia, que ela fala que a pornografia comeu, literalmente ela fala isso, a pornografia comeu o meu cérebro. Então isso é um fato que tem explicação científica. Sim, porque o que acontece é o tráfico de informação que leva ao aquecimento do axônio que mata o neurônio da ponta. Então a estimulação ela entra pelos olhos a 100 milionésimos de segundo, não tem filtro. Vai direto para o inconsciente, para a base neuronal. O que a gente fala tem um retardo de 2 segundos. Você pensa, compara, discorda e você cria um registro a cada 5 segundos. Então você imagina que um usuário de pornografia, né, ele está com tráfico de informação ali, com uma recompensa da amígdala, dando como recompensa o estímulo, inclusive com o apoio da masturbação, já que ele se excita visualmente, auditivamente por hora, daqui a pouco até via cheiro, né, que eles vão estar liberando isso também, ok? E aí essa pessoa entra no holograma, ok? E ele passa a viver esse imaginário. Então, aquela mulher que está ali, aquele homem que está ali, aquele casal que está ali, aquela orgia que está acontecendo ali, aquele animal que está ali, ok? O que quer que seja, isso faz parte da realidade dele, porque o cérebro, agora é top, ele não distingue real de virtual. Isso é fortíssimo. Tá? E aí entra nesse processo não só a pornografia, mas os filmes de terror, os filmes de ficção científica,
todas as alterações de taxa que você sofre quando você é estimulado visualmente e auditivamente, por causa da frequência cerebral. Então, né, por exemplo, meu tom de voz, eu acesso o código-fonte do cérebro humano. E eu descobri isso há pouco tempo, deve ter uns 3, 4 anos atrás, porque eu conversava com um pessoal da área de cinema, eles estavam me gravando e aí disseram que ficariam horas me ouvindo. E que o cérebro deles queriam mais. E aí eles me deram um feedback muito essencial. A sua voz é aveludada. Ela não nos cansa. Pelo contrário. E aí eu fui atrás das ondas deltas e betas do cérebro. Aí eu falei, caramba, frequência cerebral. Quer dizer, Deus me deu, né, uma arma incrível, né, que é o meu tom de voz, né, que é diferente de tudo. Você pode ouvir aí milhares de pessoas, você vai ver que o meu tom de voz é muito diferente, e ele cria uma frequência, e aí eu vou no código-fonte, eu acesso o código-fonte, eu já fiz palestras, as pessoas ficarem me ouvindo 6 horas, sem ninguém levantar, eu que pedi para parar, você entendeu? Pedi para beber água, depois de 6 horas, você entendeu? Mas é isso, então você, né, a experiência que a gente tem um com o outro, né, determinadas marcas estão sendo estabelecidas, compreendeu? E isso tem a ver diretamente com como o teu cérebro funciona. E é por isso que é importante a gente chegar e olhar mais com bastante carinho, né, a microbiota intestinal, olhar com bastante carinho o que a gente está comendo e bebendo e aonde a gente está colocando nossos olhos e nossos ouvidos. Porque nós estamos sendo alterados e modificados por isso, além das ondas eletromagnéticas, que aí dá outro assunto. Gente, eu sei que assim como você ficou aí vidrado, eu aqui escutaria, doutor, mais tempo. Eu tô muito feliz dele ter vindo, doutor. Muito obrigada pelo pronto, assim, eu topo. Eu vou deixar o seu @ para as pessoas te procurarem, tá? E poderem saber um pouco mais, né, de todos os assuntos que a gente falou. Foi só uma pontinha e ainda tem muitos outros. Verdade. Que a gente poderia ter falado. Lá no YouTube eu já tenho 500 horas gratuitas, gravadas, e no Instagram já passamos de 400 horas. Eu vou deixar na edição o @ direitinho e as pessoas vão poder te conhecer. Eu estou muito feliz de trazer opiniões diferentes, eu estou aqui para poder conversar mesmo, eu adoro escutar o que as outras pessoas têm a dizer e sempre fica assim, trazer a gente para um questionamento, né? Para a gente não virar gado, né? Porque hoje está na moda. Então, eu estou muito feliz de ter você aqui, muito obrigada, gente, muito obrigada pela audiência, muito feliz de você ter compartilhado assim, o seu tempo com a gente, eu espero que vocês voltem mais vezes, se vocês quiserem ouvir mais coisas, assuntos diferentes, opiniões diferentes, deixa aqui embaixo, né, nos comentários que a gente volta a conversar. Um beijo, viu? A gente se vê no próximo episódio. A sua câmera, dá um tchau. Valeu, gente, tô te aguardando, hein, vem comigo pro Esquadrão Águia, hein, vem aprender a voar. Tchau, gente.